Ai, como eu queria ser casada com um homem de Deus. Mas meu marido é uma bisca. A gente escuta muito as mulheres dizendo hoje em dia como eu queria ser casada com um homem de Deus, como eu queria que meu marido tivesse esse procedimento, como eu gostaria que meu marido fosse isso e fosse aquilo. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, instrui as mulheres que são casadas com homens que não servem ao Senhor ou não creem nas mesmas coisas que elas acreditam. Ele diz que nós devemos apresentar o Salvador aos nossos maridos sem palavras, mas pelo nosso sábio procedimento. O que acontece é que eu observo as mulheres reclamando de seus maridos e eu fico pensando, será que elas estão realmente interessadas na salvação de seus esposos ou apenas tentando mostrar para suas amigas que também são casadas com um homem cristão? Será que elas estão realmente preocupadas com a eternidade que está reservada para o seu esposo ou estão preocupadas em ostentar um status? Ah, eu não venho para a igreja sozinha, eu venho com meu marido crente. A gente tem que repensar qual é a nossa motivação. Estamos realmente preocupadas em ganhar o nosso marido para que a gente caminhe falando a mesma língua, caminhe na mesma direção na educação dos filhos, ou estamos apenas querendo aparecer e aparentar alguma coisa? Bom, Pedro está dizendo na sua carta que a gente deve ganhar os maridos pelo nosso sábio procedimento. Aquilo que você quer colher é aquilo que você deve plantar. Não tem jeito de colher morangos plantando melancias. Então, se você quer ter um marido crente, amoroso, temente a Deus, que você seja uma mulher crente, amorosa, temente a Deus. Que você ore pelo seu marido, mas mais do que falar como uma goteira na cabeça dele, que você ore e que você sirva ao seu marido com amor, com sinceridade, valorizando o que ele tem de bom. Mesmo aqueles maridos que não creem nas mesmas coisas que acreditamos, têm qualidades. Ele deve ter alguma qualidade, você escolheu ele para se casar com ele. Então resgate essas qualidades, valorize esse homem por aquilo que ele é, as coisas boas que ele faz, encoraje, reconheça, respeite o seu marido. Talvez assim ele dê ouvidos àquilo que você está falando. Muitas mulheres não ganham seus maridos porque falam demais, reclamam demais e estendemos com a murmuração o nosso deserto. Que você seja um exemplo dentro da sua casa, semeando aquilo que você quer colher. Ah, Helena, mas o meu marido não deixa eu ir na igreja. Então que você seja crente dentro de casa, servindo ao seu marido e aos seus filhos, lendo a palavra, orando. Ele não te impede de orar, ele não te impede de amar a Deus, ele não te impede de se alimentar da palavra. E a obra de Deus é feita no coração dele de acordo com a sua busca. Fica aqui a minha dica. Eu decidi que eu quero me casar. Mas se ficar muito complicado e começar a não me agradar muito mais, aí eu separo. Um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia é o hedonismo. Aquela situação em que a pessoa quer sempre levar vantagem e só está de cabeça naquilo, nos relacionamentos, nas sociedades e nas coisas com as quais ela se envolve, se ela está tirando vantagem, se está fazendo bem para ela, se não está dando trabalho, se não dói, se não tem sofrimento nenhum. Ou seja, o que importa é eu me sentir bem. Se eu estou bem, se está tendo algum lucro, algum retorno, se está fazendo bem para mim, se eu estou me dando bem, tudo certo. Começou a dar trabalho? Começou a ter dificuldade? Alguns espinhos apareceram? Aí eu pulo fora. Isso não é uma atitude de uma pessoa equilibrada. Isso não é uma atitude de uma pessoa legal. Você tem que pensar que um casamento é a união de duas pessoas diferentes que vieram muito provavelmente de criações diferentes e vão ter parafusos para serem apertados e muitos ajustes. Olha, quando eu me casei, exatamente na cerimônia do meu casamento, o pastor Márcio falou para mim assim: João Lúcio, você não está casando para ser feliz.
você está casando para fazer a Helena feliz. E aí ele se virou para Helena e disse a mesma coisa. Helena, você não está casando para ser feliz, você está se casando para fazer o João Lúcio feliz. Se vocês dois tiverem sucesso nesse objetivo, vai dar certo. E hoje, com quase 26 anos de casamento, nós podemos dizer que deu certo, graças a Deus. Mas a dica do pastor Márcio foi preciosa. Quando a gente entra no casamento, a gente tem que pensar no outro, fazer de tudo para que ele seja feliz. E trabalhando os dois com esse propósito, não tem como dar errado. Agora, hedonista não vai conseguir fazer isso. Se pensarmos só em nós e no nosso próprio desejo, não vai funcionar. Se você vai entrar no casamento com esse pensamento, se não der certo eu separo. Então, meu amigo, melhor não entrar. Evite a fadiga. Por isso também que a gente sempre diz que deve-se pensar bem, conhecer o suficiente a pessoa antes de decidir por um casamento. Porque você deve pensar, eu vou viver com essa pessoa o resto da minha vida. Será que eu estou disposto a isso? Eu a amo o suficiente para entender os problemas, os defeitos, aquilo que ainda não é tão bom e superar isso com meu amor, com a minha entrega, com a minha dedicação? Pense nisso e, se você decide se casar, que seja um compromisso para valer, sem essa de que se não der certo eu separo. Quando vier as dificuldades, respira fundo, junte os dois, conversem e supere. Isso é ser uma família, é isso que é viver em casamento e feliz. Influenciadora ou manipuladora? Eis a questão. Nós mulheres fomos dotadas pelo próprio Deus de um poder de influenciar. Onde tem uma mulher bem, feliz, de bem com a vida, todo mundo em volta sente os efeitos disso. E numa casa onde tem uma mulher azeda ou de TPM, todo mundo ao redor também sente os efeitos disso. O próprio Deus colocou na mulher, na sua essência, na sua criação, o poder de influenciar. Auxiliadora idônea. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Nós temos essa capacidade de sugerir, de ensinar, de influenciar. Mas a linha que divide a influência da manipulação é muito tênue. E nós temos que viver uma vida aos pés do Senhor para discernir e não sermos como aquela mulher rixosa, aquela goteira pingando, pingando, pingando na cabeça de um pobre coitado, ou aquela mulher que tem sempre palavras azedas, palavras amargas, palavras destrutivas. Vigie. Você é uma influenciadora ou você é uma manipuladora? Você quer ter o controle nas mãos ou você é aquela que quer sugerir um caminho, uma opção, deixando a liberdade do outro escolher? Vamos pensar nisso, pessoal? A gente logo se lembra na Bíblia de duas mulheres, Abigail e Sarai. Sarai foi aquela que sugeriu Agar para o seu marido para dar um jeitinho e apressar o plano de Deus. E as consequências estão aí até hoje. E Abigail foi aquela mulher que se calou, se dirigiu a Davi e agiu como intercessora entre a fúria de Davi e a tolice de seu marido, trazendo vida para a sua casa. Abigail ou Sarai? Manipuladora ou influenciadora? Escolha o seu caminho. Deus abençoe vocês. Você já ouviu aquele ditado que diz que quem casa quer casa? É a pura verdade. Realmente, quando a gente casa, a gente quer ter o nosso canto, a nossa casa para fazer as coisas do nosso jeito. Não que a casa dos pais seja um lugar que a gente não queira ficar, muito pelo contrário. Sempre vai ser muito bom estar na casa dos pais, mas para morar é bom que seja o nosso cantinho, para a gente arrumar do nosso jeito e construir a nossa vida. É saudável que a gente tenha a nossa própria residência, o nosso próprio lar.
Eu sei que às vezes casamento no início é complicado, financeiramente é difícil, e para dar uma força, às vezes a gente passa um tempo na casa dos pais. Eu mesmo, no início do casamento, tive que ficar 3 meses na casa do meu sogro, porque o financiamento que era para sair numa data, teve aquele problema de burocracia e a gente teve que esperar um pouco mais. Mas graças a Deus, em 3 meses a gente já estava no nosso apartamento, que é muito mais saudável. Agora, isso não significa que a gente vai esquecer da família, dos pais. E mais ainda, quando você casa com alguém, você casa com a família dessa pessoa. Não, você não vai ter que ficar lá grudado na barra da saia da mãe ou da sogra, dependendo do sogro ou do pai, mas a família do seu cônjuge, a família da sua esposa, vai fazer parte da sua família agora. E é fundamental que o relacionamento seja bom e que você estreite o relacionamento, para que você passe a ser um novo filho para o seu sogro, para a sua sogra, e para que os seus pais tenham a sua esposa como uma nova filha. Afinal de contas, todos vão ser os avós dos nossos filhos. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que procure o seu lugar, procure o seu canto, tenha a sua casa, mas estreite o relacionamento com os pais da sua esposa e faça o possível para que ela também se envolva cada vez mais afetivamente com seus pais, para que a família, de uma forma geral, seja abençoada com a união de vocês, com o casamento de vocês, e vocês também possam ter o melhor dos pais, de um e de outro, que são pessoas mais experientes, mais velhas, merecem o nosso respeito, merecem a nossa honra e certamente tem muito para nos ensinar. Ai, essa história de submissão de novo. Gente, século XXI, querido. Submissão é sempre um assunto polêmico no nosso meio, principalmente no século XXI, onde as mulheres estão aí a pleno vapor, né? No nosso tempo, submeter-se significa ser inferior, se sujeitar, obedecer. Isso parece um absurdo, mas vamos refletir um pouquinho. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele está instruindo a como as mulheres devem proceder dentro do casamento, como os maridos devem proceder em relação às mulheres dentro do casamento e também pais e filhos na sua relação familiar, a gente vê estabelecido: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E maridos, amai as vossas mulheres. Então a gente já fica incomodado com essa história. Para ele é amar, para a gente é se submeter. Ser submissa é ser capacho. Não é nada disso. Quando no final do capítulo o apóstolo Paulo diz assim: mulheres, respeitem os seus maridos. Quando a gente vai ver a essência da palavra submissão, a gente entende o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós, mulheres, temos uma necessidade primordial de nos sentirmos amadas, de nos sentirmos valorizadas, né? E naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente. A mulher busca isso. Ela quer aprovação, ela quer aceitação, ela quer se sentir valorizada. Essa é uma necessidade essencial de toda mulher. E os homens, às vezes eles não precisam tanto de elogios, não estou dizendo que eles não precisem, mas não é uma necessidade primordial para os homens, mas eles precisam se sentir respeitados. Todo homem que você conversa, ele vai dizer, quando está tendo algum problema no casamento, a queixa dele: ela não me respeita, ela me desautoriza na frente dos filhos, ela desvaloriza o quanto eu ganho, o que eu faço, eu não me sinto respeitado pela minha mulher. E isso realmente traz muitos conflitos. Então, quando a gente vê o que Deus estabeleceu para homens e mulheres, expresso ali na carta aos Efésios pelo apóstolo Paulo, na essência é isso: maridos, amem, considerem, valorizem as suas esposas. E mulheres, respeitem os seus maridos. Vale lembrar que é a mulher que apresenta aos filhos a autoridade masculina. Como as crianças são geradas dentro da gente, depois elas vêm para o nosso seio para serem amamentadas e cuidadas por nós, o homem fica meio que de fora dessa relação.
E somos nós, mulheres, que inauguramos a autoridade masculina diante dos filhos. E essa autoridade é muito importante. Nós precisamos realmente de homens que sejam homens, que assumam responsabilidade, que assumam compromisso. Ah, Helena, mas não é isso que a gente vê aí fora hoje. Muito do que a gente vê aí fora hoje é porque as mulheres abriram mão do seu papel de educadoras, de ensinar a próxima geração de homens a serem homens. E muitas vezes o modelo masculino para essa nova geração de homens foi totalmente desfigurado. Ou um homem muito autoritário ou um homem omisso. E isso a gente já está vendo aí o resultado de muitos homens que não levam a coisa a sério, não assumem compromisso ou têm dificuldade de amadurecer. Aqueles homens que estão com 30 anos ainda na barra da saia da mamãe ou dependentes das mulheres. Então vale a gente repensar isso. Quando você respeita o seu marido diante dos seus filhos, você está apresentando a autoridade masculina dentro de casa e você está suprindo uma necessidade muito importante para o seu marido. Respeite o seu homem. Meu bem, o que aconteceu? O que foi? Eu só fiz uma pergunta. Por que você está brava desse jeito? Ih, a coisa hoje não tá boa, hein? Tem dias e situações que às vezes uma única pergunta despretensiosa começa uma verdadeira batalha. E o melhor que você tem é ficar caladinho. Meus irmãos, eu quero te dizer o seguinte, a tal da TPM existe mesmo. Se não com todas as mulheres, a grande maioria sofre desse mal. Todo mês. Tem aquele dia ou aquela semana, dependendo do caso, em que qualquer coisa que você faça, com a melhor das intenções, você provoca a raiva na sua esposa, ou na sua filha, ou na sua mãe, ou na sua irmã, enfim, com a mulher que convive com você. Mas vamos pensar no caso da esposa, principalmente quando está no início do casamento. Nós, maridos, passamos um perrengue, porque a gente às vezes faz uma pergunta, às vezes coloca uma coisa tirando de um lugar para outro, às vezes manifesta uma vontade e elas esbravejam. Não, ela não está com raiva de você, ela não está aborrecida, o amor não acabou, não é um problema conjugal e nem muito menos um problema com você. Ela simplesmente está de TPM e os hormônios estão malucos no organismo dela e qualquer coisa irrita. É difícil para a gente, especialmente no início do casamento, lidar com isso porque nós não entendemos nada. O que eu fiz, né? Por que estava agindo dessa maneira? Mas força, meu amigo, persevera. Você vai começar a identificar sinais que o corpo dela vai dar e às vezes o comportamento. E também vale a pena você começar a pensar na data, na época do mês, fazer aquela contagem para ver se está chegando o tempo e perceber que tem esses momentos pré-menstruais que a esposa, que a mulher realmente tem as suas emoções totalmente alteradas e nada que seja lógico pode ser considerado para você entender. Então respira fundo, comece a observar e olha, nesses períodos, deixa ela quietinha, não faz pergunta difícil, não queira resolver problema, deixa ela ali uns 3, 4 dias, uma semana, tranquila, até que passe esse momento turbulento e aí você retoma as atividades normais, pode perguntar o que você quiser, vai voltar tudo ao normal. E depois de um tempo você acostuma, tá bom? Aqui em casa eu tenho que lidar com 3, então você imagina a confusão que é, mas a gente consegue superar isso daí, ok? Observação e perseverança. Comigo não tem perdão. Se ele me trair, eu pico ele todinho! Eu nunca vivenciei a traição no relacionamento a 2. Contudo, eu já presenciei bem de perto, já acompanhei pessoas que passaram por essa dor tão aguda. E dá pra gente imaginar que a situação realmente não é nada fácil. Nós não estamos querendo banalizar a dor de ninguém,
Mas a palavra de Deus nos ensina a perdoar. Perdoar e prosseguir. E muitas pessoas não conseguem perdoar. Elas remoem a dor, alimentam o ressentimento e vivem na amargura. Mas o que a Bíblia diz é para nos proporcionar liberdade, liberdade que flui do perdão. E as pessoas não querem perdoar porque elas estão com a razão. Nós não estamos querendo justificar a desobediência, o pecado, a falta de ninguém, mas quando existe uma traição, talvez seja o momento do casal se assentar, repensar e conversar na relação. Muitas pessoas vivenciam situações conflituosas dentro do casamento e nem sequer querem falar sobre o assunto. Outras vivem dentro da mesma casa, mas sem nenhuma intimidade emocional, o que pode acabar abrindo a oportunidade para que a traição aconteça. Se isso aconteceu com você, pare, pense, se dê um tempo e perdoe. Perdão não é um arrepio, uma emoção, perdão é uma ordem divina, a fim de que a gente prossiga sem fardos nas costas. Mas Helena, até quando perdoar? Meu marido já me traiu 1, 2, 3, 4 vezes. Olha, nós não estamos sugerindo aqui que você se coloque numa situação onde você é abusada constantemente, mas o perdão é necessário. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. É tempo da gente deixar o Senhor tomar conta do nosso coração, permeando os nossos relacionamentos, para que, se acontecer uma traição, a gente se reinvente, saia disso, não olhe mais para trás e não caia no mesmo buraco. Haja o que houver, perdoe. Nessa sociedade confusa que a gente vive, onde todo mundo acaba querendo dar um jeitinho para as coisas, você se acomoda e deixa tudo acontecer de qualquer maneira? Olha, eu quero te dizer, você que é homem de verdade, você tem que assumir os seus compromissos. Se você falou sim, é sim. Se você disse que ia fazer algo, faça algo. Se você deu a sua palavra, honre a sua palavra. Cumpra com seus compromissos. Hoje em dia, infelizmente, a palavra que se dá não está querendo dizer muita coisa, não está tendo valor e é uma coisa terrível. Agora, você como homem de Deus pode dar o exemplo. Seja honesto, seja eficaz e seja verdadeiro. Cumpra com aquilo que você estabeleceu. Não invente uma história ou não saia de fininho ou não dê um jeitinho só para você não assumir uma responsabilidade que você tinha que ter assumido. Na verdade, quando a gente não honra aquilo que a gente disse que faria, é uma vergonha para nós. É uma vergonha para a nossa família. E não se iluda, as mulheres observam as nossas condutas. Elas estão de olho naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente cumpre. Se a gente realmente honra aquilo que a gente assume, se compromisso é algo sério para nós. Então, seja você solteiro ou seja você casado, seja um homem de verdade e se você disse que ia fazer algo, faça. Se você deu alguma palavra sua em qualquer que seja a situação e a coisa complicou, respira fundo, busque a ajuda de quem pode te ajudar, mas não deixe de fazer aquilo que você empenhou a sua palavra dizendo que faria. E se você curtiu essa mensagem, inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo. Visite também o nosso site e adquira CDs, DVDs, livros, todo o material para o seu crescimento pessoal e de sua família. www.elenatanuri.com/loja. Um beijo! E aí você pede para ele pegar as chaves que estão naquela gaveta. Não adianta, ele não vai achar. Já passou por essa situação?
Você fala com seu marido direitinho onde você colocou as chaves, a bolsa, os óculos. E ele vai até lá, procura e diz: não tá aqui não. Não, ele não está de pirraça com você, nem está pretendendo te irritar. Ele não encontra mesmo. Eu não sei porquê, não sei explicar o que acontece no cérebro dos meninos, que a coisa está lá, diante dele, do jeitinho que a gente falou, mas eles não conseguem achar. Da mesma maneira que quando a gente vai fazer uma baliza, a gente tem mais dificuldade e pensa: não, esse carro não vai entrar nesse espaço. Eles falam: claro que vai, e com uma mão só, eles fazem uma manobra que para nós às vezes é um desafio. Eu quero te dizer o seguinte: homens e mulheres são diferentes. É claro, eu estou tomando 2 exemplos aqui que têm as suas exceções, mas na sua maioria, homens e mulheres têm diferenças bem claras. Isso não torna um melhor do que o outro ou um menor do que o outro. Simplesmente são características diferentes para gêneros diferentes. Entenda as diferenças e aproveite essas diferenças ao invés de torná-las um foco de problemas. Deixa ele não achar. Se você sabe que ele já tem dificuldade de achar, então que você vá até lá e evite esse estresse, ok? Valorize o que ele tem de bom ao invés de colocar a lente de aumento naquilo que ele não consegue fazer. Um grande beijo para vocês. Eu vou te contar um segredo, hein? O sexo para as esposas começa de manhã cedo. Vamos lá, você acordou e já foi tomar o seu banho, está preocupado com o horário porque você tem que sair para trabalhar, aí você vai, toma o seu café, prepara o seu material, sai de casa, às vezes não dá tempo nem de dar um tchau, de dar um alô para os filhos, para a esposa, e vai trabalhar, e aquele dia cansativo e você batalhou dentro do seu emprego, teve algumas situações que você teve que resolver, lidar com alguns pepinos, matar alguns leões, não teve tempo nem para ligar, nem para dar um alô de novo, voltou para casa cansado, chegou, tirou o sapato, tomou aquele outro banho, foi para frente da televisão, assistiu o seu futebol ou o jornal para saber das notícias e não teve tempo nem de perguntar para as pessoas da sua casa como é que foi o dia delas, muito menos da sua esposa. Aí chega de noite, você vai deitar, de banhozinho tomado, chega a sua esposa também, cansada da rotina do dia a dia, e você pensa que ela já está prontinha. Não é bem assim não. Para nós que somos visuais, basta pensar nas nossas esposas, basta imaginar uma conversa com ela, basta a gente se lembrar talvez do dia em que a gente se conheceu e que ela chamou a sua atenção e você já está pronto para namorar, não é verdade? Mas elas não reagem da mesma maneira. Não adianta querer criar o clima de uma hora para outra. Isso tudo tem que começar muito cedo. Então, se você está tendo dificuldade, sua esposa não está muito disposta para o namoro, experimente acordar e já fazer um carinho, dá um beijinho, deixa um recado, deixa uma flor despretensiosamente no criado, liga durante o dia, tira lá 1, 2, 3 minutinhos do seu trabalho, do seu dia, da sua rotina e manda uma mensagem dizendo como ela é linda. Faça-se presente de maneira inusitada durante o dia da sua esposa. E, quando chegar em casa, dê um beijo nela, pergunte como foi o dia dela. Você tem que criar o clima. É como um fogão a lenha. Tem que ir colocando graveta por graveto até que, quando a chama pegar, a coisa fica boa. Vai a dica aí para você, meu irmão. Como eu sou uma pessoa muito extrovertida, sempre esperam de mim que eu esteja bem-humorada. Mas eu vou ser sincera, hoje eu não estou para gracinha. É isso mesmo. Todas nós mulheres experimentamos dias difíceis, dias ruins mesmo. Mas a gente tem que repensar uma coisa. Por que a gente dá sempre o pior da gente para nossa família?
Já pensou aquele dia que você está azeda, mas você tem que se deparar com seu patrão, por exemplo? Ou com o pastor da sua igreja, ou uma pessoa que você admira. Você vai fazer um esforço e arrancar de dentro de você o seu melhor sorriso e a sua simpatia. Mas quando a questão é família, a gente fica desleixada, não é verdade? E a gente acaba dando para os nossos familiares os nossos restos. Isso a gente vê bem claramente na maneira como a gente põe a mesa no dia a dia. Para a visita, você coloca aquela taça de cristal e a toalha de renda. Para os de casa, você coloca a toalha manchada de massa de tomate e o copo de requeijão. É tempo da gente repensar os nossos valores. Familiares são aqueles que nos toleram nos nossos piores dias e são aqueles que permanecem conosco quando atravessamos tempestades e momentos difíceis. Dê o seu melhor para a sua família, esforce-se, dê o seu melhor sorriso, faça o seu melhor. Coloque a louça bonita no dia a dia, a melhor toalha, coloque flores num dia de semana. É isso aí, a família merece o nosso melhor. Esforce-se e dedique-se à sua. Um grande beijo.